Nós estamos nos focando no período de Elul para nós refletirmos sobre algumas passagens que estão contidas no livro Yesod HaTeshuvah do Rabbeinu Yonah Girondi. Rabbeinu Yonah Girondi, ele é um rabino do período medieval e ele escreveu esse livro Yesod HaTeshuvah como sendo um livro para ser lido, para ser meditado no período de Elul Bezrat Hashem. Então, a gente vai trazer aqui uma akdamá, uma introdução, sendo esse o primeiro dia dos nossos estudos, Bezrat Hashem. A gente vai ver que, na verdade, esse livro é um livro muito enxuto, ele é tecnicamente pequeno em relação aos outros livros da literatura judaica, mas ele é tratado pelo mundo do judaísmo, da literatura judaica, como sendo uma obra muito importante de ser lida, né? Ou seja, tem um conteúdo muito rico. Então, nós vamos falar um pouco sobre uma introdução acerca desse livro, o livro Yesod HaTeshuvah, do Rabbeinu Yonah Girondi. Ou seja, aqui o Rabbeinu Yonah, nesse livro, ele vai salientar várias vezes para a gente não desistir da teshuvah, não desistir do arrependimento. Por quê? Porque a teshuvah, ela está literalmente ao alcance de qualquer um. Qualquer um pode realizar teshuvah, independente do que você tenha feito ou independente do que você deixou de fazer, mesmo que a sua mente te diga que você não é capaz de fazer isso, ainda assim a teshuvah, ela é possível ser realizada, né? Ou seja, as portas da teshuvah estão sempre abertas diante dos céus. Então, sempre temos a capacidade, sempre temos a condição, sim, de fazermos teshuvah, de nos arrependermos a Deus. Ele vai enfatizar no livro para a gente não dar ao Yetzer Hará a gente não deixar com que o Yetzer Hará venha desencorajar o caminho da teshuvah, porque é isso que o Yetzer Hará faz, ou seja, a má inclinação, o desejo que a carne tem em se tender sempre para o mundo físico. Então, ela sempre vai tentar impedir esse caminho da teshuvah para a gente, mas nós vamos ver aqui, inclusive, alguns gatilhos, algumas dicas práticas para que o Yetzer Hará ele não te desencoraje no caminho da teshuvah, trazendo alegações falsas, né, de que essa teshuvah não é verdadeira, de que essa teshuvah ela não vai acontecer. O Ridá, que é o Rabbeinu Chaim Yosef David Azulay, ele fez uma obra escrevendo, em resumo, a biografia de vários Chachamim, de vários sábios. E o nome dessa obra ficou chamada como Shem Agdolim. Shem Agdolim quer dizer, literalmente, o nome dos grandes. Então, vai ser uma biografia de quase todos os Rabanim que antecederam o Ridá. Quando nasceram, onde viveram, que obras escreveram. E ele vai denominar o Rabbeinu Yonah, ele vai chamar o Rabbeinu Yonah, nesse livro Shem Agdolim, de Rabbeinu Yonah Ehassid, né? Ou seja, Rabbeinu Yonah, o piedoso. Ele vai acrescentar que aquele que estuda os seus livros percebe a Kedushá e a sua Hassidut, ou seja, percebe a sua santidade e a sua piedade a partir das obras que ele escreveu. No âmago, o leitor urgirá em fazer teshuvah, nós vamos ver aqui, pois as palavras que permeiam o coração, que estavam em Rabbeinu Yonah, ele consegue deixar isso latente no seu texto, né? Então, ele escreve um texto que ele toca a alma, ele consegue compilar, fazer obras de teshuvah com um tipo de enredo que consegue também acessar o emocional, né? Como nós estamos aqui nesse período de Elul, nós temos sempre o costume de meditar dentro desse livro do Yesod HaTeshuvah do Rabbeinu Yonah, para que a gente consiga, Besiata Dishmaya, ser escritos nos livros da vida, Besiata Dishmaya, com a ajuda de Deus, nesse Rosh Hashanah. Então, o Yesod HaTeshuvah, que quer dizer literalmente o fundamento do arrependimento,
ele, na verdade, é um apêndice, ele se transformou num livro individual, pela sua importância, mas ele originalmente é um apêndice, ou seja, ele é o final de um outro grande livro que o Rabbeinu Yonah escreveu, que é o livro Sha'arei HaTeshuvah, Portões do Arrependimento. Essa também é uma das maiores obras que o Rabbeinu Yonah escreveu, ainda acerca da Teshuvah. E o Yesod HaTeshuvah, ele vai ser uma parte desse grande livro que a gente vai se preocupar em meditar a partir de hoje, Bezerrat Hashem. Então, eu separei aqui o primeiro conceito que o Rabbeinu Yonah vai mencionar, que, na verdade, vai ser o nome do livro, né? O primeiro tópico que o Rabbeinu Yonah vai escrever é o Yesod HaTeshuvah, ou seja, qual é o fundamento da Teshuvah. Então, Rabbeinu Yonah, Alav Shalom, vai escrever o seguinte: שלח לנו הקדוש ברוך הוא ביד עבדיו הנביאים וביד יחזקאל הנביא נאום השם אלוקים שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עוון השחילו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמותו. Ou seja, o Eterno nos enviou mensagens por meio dos seus profetas, mais especificamente no versículo do profeta Ezequiel, é o capítulo 18, versículo 30 do livro de Ezequiel, que está escrito em nome do Eterno, Shuvu verhashivu, quer dizer, façam teshuvah, se arrependam e levem outros a fazer teshuvah. Em hebraico é Shuvu verhashivu. Isso está lá no capítulo 18, verso 30. Shuvu verhashivu mikol pishechem, ou seja, façam teshuvah e façam outros fazerem teshuvah, mikol pishechem, de todas as suas transgressões, é literalmente fazer arrependimento, teshuvah, sobre os pecados feitos por rebeldia ou negligência. Ou seja, a palavra peshá, que está mencionada aqui no capítulo 18, verso 30 do livro de Ezequiel, fala acerca de uma categoria de transgressões que são denominadas como rebeldia ou negligência. Ou seja, a pessoa sabia que tinha que fazer e ela não fez por, literalmente, rebeldia, enquanto que outra categoria que se encaixa dentro dessa mesma natureza é o que a gente chama de negligência. Ou seja, a pessoa não deu a importância devida à mitzvah e, assim, ela priorizou outra coisa a não ser o mandamento. Então, isso tudo nós chamamos de peshá. E aqui no capítulo 18, versículo 30 do livro de Ezequiel, Hashem está dizendo, Shuvu ve'ashivu mikol peshechem, ou seja, façam arrependimento, façam teshuvah e levem outros a fazerem teshuvah desses tipos de pecados, rebeldias e negligências. Quando nós estamos no vidui, que é a confissão oral dos pecados, né, nós fizemos nesse período da manhã, e existe no Marzor, ou seja, no livro de orações de Rosh Hashanah e Yom Kippur, um vidui que ele é um pouco maior, ele é chamado de vidui hagadol, né, o grande vidui. Nós vamos declarar o seguinte, Hatanu avinu pashanu, ou seja, existem 3 tipos de pecados, o que a gente chama de het, o que a gente chama de avon e o que a gente chama de pesha, ok? Então, a expressão hatanu é relacionado à palavra het, a esse tipo de pecado, ou seja, que quer dizer que são pecados involuntários. O het são pecados involuntários. Já o avino, que é o avon, o nome do pecado, é pecado voluntário, ou seja, é um pecado que ele é originário da vontade do homem, okay? Ele é voluntário. E o pesha é a insistência desse pecado voluntário, ou seja, vai ser considerado como rebeldia. Entendeu? Então, por outro lado, o Rabbeinu Yonah, ele, depois que faz esse tipo de categoria, ele agora vai dizer o seguinte, que a transgressão não seja um obstáculo para que se faça teshuvah. Ou seja, nós não podemos olhar a transgressão que cometemos como ela sendo um próprio obstáculo da teshuvah. Não existe nada que nos separa de Hashem a não ser o ato da teshuvah. Se você se arrepender dos seus pecados a partir de agora, você estará próximo de Hashem. Você já vai estar próximo do Criador dos céus e da terra. Esses pecados que foram cometidos, se você faz uma teshuvah verdadeira,
declara diante do Eterno que não tornará a fazê-los mais, e assim cumpre a sua palavra diante de Deus, demonstra, obviamente, remorso, ou seja, você sente por aquilo que você fez, desobedecendo a Hashem, mas a partir de agora, você toma o seu compromisso com a Kadosh Baruch Hu de cumprir a sua palavra verdadeiramente. Bastando isso, você já vai estar conectado com Hashem. E ele diz, livrem-se de todos os pecados cometidos com rebeldia e despertem um coração e um espírito novo. Por que morrer-se-á às portas da Teshuvá? Né? Ou seja, nós não podemos morrer sem ter feito Teshuvá. E isso vai refletir, vai ecoar uma das passagens da Gemara, quando o Rav ensina os seus talmidim, os seus discípulos, para que eles façam Teshuvá no dia da sua morte. E eles perguntam para o Rebbe, perguntam para o Rabino, qual é o dia da morte deles, se tem como saber, e ele disse não. Né? Ou seja, devemos nos arrepender no dia da nossa morte, e nós não sabemos que dia será este. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas isso não é revelado ao ser humano. Perceberam? O que a gente tem que entender por essa relação de morrer também? Ou seja, tem uma outra dimensão dessa referência. Arrependam-se no dia da sua morte. Tem uma outra dimensão para compreendermos isso. Porque Hazal, ou seja, nossos sábios de abençoada memória, dizem que os Rechaim, os perversos, são pessoas vivas, porém estão mortas espiritualmente. Né? Isso está refletido lá na Mishnah Sanedrin, capítulo 10, Mishnah 1, e também no Talmud Yerushalmi, no Tratado Brachot, na página 15b, onde está escrito Tzadekim afilu bemitatan kruim chaim vereshaim afilu bechaihen kruim metim. Ou seja, os justos, mesmo quando mortos, são chamados por vivos, e os perversos, mesmo quando vivos, são chamados por mortos. Né? Ou seja, a gente inclusive vê essa referência no próprio Mashiach Yeshua, nos dizendo, nós não chamamos Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ora, Deus não é Deus de vivos e não de mortos. Né? Ou seja, o próprio Yeshua declara Abraham, Yitzhak e Jacob como sendo vivos, mas não no aspecto físico, mas sim no aspecto espiritual. Estão com a sua alma ativa, completamente conectada com a fonte da vida, que é Hashem Yitbarach. Ou seja, Urachá, o perverso, mesmo ele estando aqui, manifestando uma forma de vida física, se ele está desconectado da fonte da vida, então nós chamamos ele de morto. Esse é o conceito que está registrado na nossa Mishnah e na nossa Gemara. Então, quando o Rebbe diz, arrependam-se no dia da sua morte, é a interpretação. Se vocês pecarem, ou seja, se vocês se desconectarem desta fonte da vida, vocês se arrependam imediatamente. Não deixem o pecado fermentar essa teshuvá. Ou seja, nós não podemos tardar em fazer teshuvá. Se você eventualmente errou, seja voluntário, seja involuntário, seja qual for o grau dessa transgressão, faça teshuvá imediatamente. Ou seja, não espere um determinado tempo para fazer teshuvá. Não pense que há outro tempo mais importante para se gastar, a não ser para se fazer essa teshuvá, esse arrependimento. Ou seja, o Rabbeinu Yonah, nessa primeira parte do shiur, está falando sobre a urgência da teshuvá. Ou seja, o grande grito que o Rabbeinu Yonah está fazendo nessa primeira página de shiur, que nós estamos meditando no dia de hoje, é faça teshuvá agora. Não deixe para depois. A teshuvá, o arrependimento, tem que ser feito imediatamente após o ato de pecado. Amém? Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Bendito eterno para todos sempre. Amém ve amém. Um excelente dia para vocês. Que a Hashem venha nos abençoar, nos prosperar e trazer grandes brachot, grandes bênçãos sobre a nossa vida física e espiritual no dia de hoje. Em nome do nosso Mashiach Yeshua. Amém ve amém.